Bom dia pessoal, meu nome é Jordan Bruno Oliveira Ferreira. Vocês podem conferir o meu currículo na descrição do vídeo. Hoje a gente vai dar uma olhada na prova de conhecimentos gerais da FUVEST 2023. A gente vai dar uma olhada mais especificamente nas questões de filosofia, história, ciências humanas, de um modo geral. Eu não vou abordar as questões de geografia, tá? Então, na primeira questão, já a resposta é a letra B. Lembrando que eu estou usando como referência o gabarito publicado pelo G1, o site da Globo, o site de notícias, que traz aqui uma análise de uma tira de uma reportagem relacionada à Cracolândia e fala sobre a questão da continuidade do problema, E basicamente o que ele quer saber é a alternativa que apresenta palavras ou termos do texto 2 diretamente relacionados a elementos apresentados na charge 1. Então a gente tem essa charge onde as pessoas que habitam a Cracolândia, que convivem lá, estão rodando em círculos, inclusive com o símbolo do infinito ali, E nessa questão a resposta letra B, que é empurra, empurra e eterno retorno, O eterno retorno marcado pelo próprio símbolo e o empurra, empurra gerado pela ação da polícia. Na questão 2, que foi uma das mais complicadas, é a que trata do transfeminismo. Então traz um trecho de uma espécie de entrevista, de um podcast. Essa questão, o problema dela é que ele quer saber qual é o sentido da palavra trans apresentado no texto. E no caso, a resposta é a letra D, remete a transexuais e travestis no termo feminismo trans, que é sinônimo de transfeminismo e abrange grupos não incluídos na pauta feminista. Tem uma outra alternativa que pode ter pego muita gente, que era a letra A. Introduzem termos como transfeminismo e transfobia, servem para conceituar tipos de violência contra mulheres trans. O problema é que a letra D ela está mais adequada ao que é citado no texto, tá? A 3 era a questão sobre o silêncio dos hospícios, que traz uma rápida reportagem sobre a Estela do Patrocínio, que foi internada à força em uma instituição psiquiátrica. Nessa questão, a resposta é a letra B. Examinando a relação do título com o corpo do excerto da reportagem de revista, que representa a quebra do silêncio dos hospícios. Lembrando que você tem que levar em conta o que a questão pede, Então ela está pedindo para você relacionar o título com o trecho da reportagem da revista. O que representa a quebra do silêncio dos hospícios. Letra B também, na questão 3, assim como na 1. As oficinas de arte que permitiram a Estela do Patrocínio tornar pública a sua voz e as histórias de mulheres encarceradas em instituições manicomiais. Questão 4 também relacionada a esse texto. Falatório pode ser considerado como uma prática discursiva oral nomeada por Estela do Patrocínio. Essa questão não é exatamente de
ciências humanas, mas ela está aí dentro do âmbito, né, da literatura, gêneros textuais, enfim. Então pode ser colocada assim. A questão 5 foi uma das questões aí mais complicadas. Ela faz referência a esse trabalho do artista Paulo Bruno, onde ele reproduz a imagem real, né? Só que o problema é que a questão 5, ela quer saber qual é a que melhor descreve o sentido de interpretação nesse contexto particular, que é a letra A imaginação em desenho do ponto de vista da selfie, que é tematizada na foto. A razão pela qual é a letra A é justamente porque o cara que fez o desenho, que é esse desenho aqui, ele não, digamos assim, ele está pressupondo, né? É um exercício imaginativo. Então não é adulteração, não é cópia, poderia ser recriação. Mas a letra D tem uma pegadinha, que é aqui, né? A recriação em fotografia da ilustração, ou seja, tá errado, né? Eles botaram isso aqui justamente para pegar, que é uma recriação, né? Mas é aqui, a imaginação em desenho do ponto de vista da selfie, que é tematizada na foto. Então é a letra A. A questão 6 é a que trata. Ela também tem um caráter de gênero textual, mas ela mistura gênero textual, linguagem, né, e questões culturais. E ele quer saber, né, qual a alternativa que melhor dá conta da comparação entre a hashtag só que não, SQN, né, e a formação de palavras na língua indígena cotíria, que é a letra B. Enfatiza a construção de efeitos sentidos parecidos por meio de processos distintos numa língua e no português de internet, né? Existe um português que é específico do mundo virtual, né, das redes sociais. É por isso que a gente usa o kkk e outros exemplos. A questão 7, que é mais específica dentro do âmbito das ciências humanas, traz aí um trecho de uma crônica do Machado de Assis. E qual é o caráter aí do uso do termo profissão de fé? Isso é uma característica bem marcante, né, do Machado de Assis, que foi ser muito crítico daquilo que hoje a gente chama negacionismo, né? Mas na época do Machado de Assis era a figura dos caras que se apresentavam como curandeiro, né? Isso também vai aparecer no Dom Casmurro, enfim, a letra A distinção do narrador como uma figura avessa ao curandeirismo. Uma questão relativamente fácil, mas que demanda um pouco de conhecimento prévio dos temas que o Machado de Assis sempre trabalhou. A questão 8 também eu considerei uma das mais difíceis. Traz o texto de um romance, né, o Niquete, uma história de poligamia. A resposta correta eles dão como sendo a letra B. Os costumes culturais no modo de organizar os arranjos familiares são colocados em xeque por novas estruturas de poder, as quais transmitem outros valores. Lembrando que no enunciado aqui, que traz um trecho do romance, há uma ênfase na chegada de novas figuras em uma determinada região, né? E quando elas chegam, elas trazem consigo novos elementos culturais. Então, os exemplos são dados aqui, são regiões onde, por exemplo, havia um domínio da cultura islâmica e chegam padres cristãos, né? Então, na 8 é a letra B. Né?
A questão 9 é uma questão a história do Brasil, né? Trata da questão do descobrimento. Ele faz uma comparação, né, entre o descobrimento e a criação da Constituição de 1823. Questão 9, letra B. Considerados uma página em branco e maleáveis, tanto no texto do cronista, quanto naquele do publicista oitocentista, né? Qual é o caráter do povo brasileiro, especialmente dos povos originários, como a gente chama hoje, enfim, os nativos, aquilo que a gente antigamente chamava de indígenas. Então, letra B é correta. Em um texto eles aparecem como página em branco, maleáveis, que é o texto do Caminha. No outro, né, José do Patrocínio, se eu não me engano, José Bonifácio, né? Então, mesmo caráter. Aí vem algumas questões de língua portuguesa que eu não vou tratar. Aí a gente vai pular um bocado aqui. Passar mais à frente. Questão 28. Mais uma questão de ciências humanas, que é a questão que trata do biopoder. De que se trata essa biopolítica, esse biopoder? O elemento central do biopoder, né, ou seja, como tecnologia de poder, a biopolítica se inscreve no corpo da população como problema político, né? Letra D. É sempre bom lembrar que Foucault sempre trata da questão controle populacional, taxa de natalidade, demografia, controle de doenças, né? Sempre vai aparecer isso aí. Agora a gente vai pular mais um pouco. Algumas questões de geografia, como eu falei, não vou abordar. Se bem que está dentro do âmbito da ciências humanas, né? Mas não é a minha área específica. Minha formação é História e Filosofia. Então, pelo menos nessa prova, eu vou focar nessas duas áreas. Questão 57, da 28, a gente pulou para 57. Essa questão, tanto quanto complicada, por causa do enunciado e do que ele quer saber, né? Então, a gente tem aqui uma gravura. Vespucci descobre a América. Gravura de Jan van der Straat, cerca de 1540, representando a chegada dos europeus à América. A partir da leitura da imagem do texto acima, é correto afirmar que a resposta certa vai ser a letra C. Então, por que não é a letra A? A gravura traz elementos greco-romanos. Não tem elementos greco-romanos. Tem elementos renascentistas. O código visual da gravura na B, produzido em um contexto medieval, de novo, não é mais medieval. Ele já falou no enunciado que era moderna. Letra D. A gravura usa elementos visuais da cultura europeia.
para apresentar a Europa como detentora de civilidade e a América indígena grotesca, armada e opositora aos domínios europeus. Letra D, essa primeira parte está correta. Mas esse finalzinho, né, quando vai falar do índio, aí já está errado. Correta é a letra C. A gravura alude ao encontro entre Américo Vespucci e a América, representados na imagem pelo navegador e pela indígena nua. Está nua. Essa representação resultava dos relatos escritos sobre o Novo Mundo da tradição imagética europeia. Exatamente. A tradição imagética europeia. Inclusive, isso está representado pelos animais aqui, tanto quanto estranhos, mas que fazem sentido para um olhar europeu. E o próprio índio, né? O índio meio embranquecido já, né? Uma pele mais clara. Então a letra C é a correta. A 58 também está dentro do âmbito das ciências humanas. 58 sobre o Zumbi dos Palmares, letra B, que se convencionou chamar de quilombo de Palmares, era uma rede de povoações fortificadas, formada por centenas de casas interligadas por meio de sistema político. A B, a correta. O problema das outras alternativas é que eles sempre querem identificar onde que era localizado Palmares. Isso sempre vai ser problemático. Outro problema também é que as alternativas, elas querem induzir o aluno ao erro por meio de referências à expulsão dos holandeses do Brasil. Todas as alternativas têm alguma referência desse tipo. Questão 59, sobre direitos humanos. Possivelmente também um tema de redação, né? Vai tratar aí do livro A Invenção dos Direitos Humanos, de uma historiadora americana. Resposta correta, letra A. Considerando o texto acima e o contexto histórico, assinale a alternativa correta sobre os direitos humanos. O nascimento dos direitos humanos ligou-se ao aparecimento do sentimento de empatia entre diferentes sujeitos sociais, independentemente de sua condição social, como se podia ver nos romances epistolares. E isso influenciou os preceitos de liberdade individual e de igualdade. Né? Perfeito, aí a letra A. As outras alternativas, elas vão tentar fazer a relação dos direitos humanos com algum outro elemento que não está referenciado corretamente no enunciado, né? Então foi para induzir você ao erro, né? A questão 60, letra D, a resposta correta. Essa eu considerei uma questão tanto quanto difícil. Ele coloca aí as duas imagens clássicas que retrata o episódio História do Brasil, do Pedro Américo, Independência ou Morte, e o Vitor Meirelles, A Primeira Missão no Brasil. Ele quer saber qual é a relação dessas pinturas com a produção do passado histórico. A resposta correta é a letra D. Essas pinturas inserem-se em políticas de memória que construíam e traduziam valores fundamentais das identidades nacionais. Elas ensinavam sobre as origens da nação e estabeleciam referências identitárias. Isso é correto. Porque tem um detalhe importante, é que as duas obras foram escritas no século XIX, né? Na segunda metade do século XIX. Então é no primeiro império, aliás, no segundo império já. Né? Então já é Dom Pedro II. Então já há um trabalho forte aí de produção histórica. A 61 também está dentro do âmbito das ciências humanas.
Letra C, a correta. Vai tratar de greve de trabalhadores. A questão aqui dessas alternativas é que ele quer saber, né, quais foram as motivações da greve de 17, que foi uma das maiores greves já registradas na história do Brasil moderna. E o problema nas outras alternativas é que eles sempre inserem elementos aí para induzir você ao erro. Na letra A ele insere ali a CLT, que só foi criada bem depois. Na letra B ele insere aí a figura do presidente Venceslau Braz. E na D ele insere Getúlio Vargas. Correta a letra C. Ela está mais adequada com o enunciado da questão. 62 também, dentro do âmbito aí da ciências humanas, trata do caso que é pouco conhecido pela maioria do público, que é o movimento Custo de Vida, iniciado por mulheres das periferias da cidade de São Paulo. Traz aqui o trecho de um programa oficial, uma espécie de um poema, né? A 62, a correta letra A. O movimento do custo de vida foi organizado para protestar contra as políticas econômicas e sociais da ditadura militar, que provocava o arroz salarial e a inflação. Nas outras alternativas, ele vai tentar fazer uma relação com a censura, né? Mas isso não está posto no enunciado. Com a censura ou com a repressão, né? Então, na 62, letra A. 63 vai ser a letra A também. Questão tanto quanto complicada. A questão que está dentro do âmbito da geografia também, mas da história também, que vai falar de acordos econômicos recentes, né, na história recente do mundo, aí nos últimos 30 anos. A letra A. Embora o Mercosul seja definido pela integração econômica, seus países membros também partilham experiências de ditaduras militares no passado. Correto, é Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, né? Todos esses países tiveram governos ditatoriais no século XX. A questão 64, uma questão aí que pega história, filosofia, geografia, vai inserir o conceito de antropoceno. A 64, ela tem, a princípio, no G1, eles apresentaram como sendo a letra A, mas é a letra D, a correta. Se você analisar o enunciado, deduz-se que um dos problemas hoje da nossa crise ambiental tem a ver com a revolução industrial e popularização do estilo de vida norte-americano, que é muito voltado para o consumismo. Os outros enunciados fogem disso, do que está. As outras alternativas fogem do que está no enunciado. Então a letra D. No G1, os professores lá do cursinho que a Globo contratou, eles a princípio achavam que era a letra A. A 65, ela é uma questão interessante, porque ela é uma questão bem esperta. Ela traz o texto A, que é uma manchete do Twitter do New York Times, ou seja, não é o jornal New York Times, é o Twitter. Traz na manchete uma referência ao tiroteio na escola no Texas. Na letra B, o mesmo New York Times, só que agora uma espécie de versão canadense,
mostrando como após o tiroteio, imediatamente o governo do Canadá adotou medidas para restringir a posse de armas, né? Então ele quer saber, né, qual a relação que se estabelece entre os textos A e B. 65, né? Letra A. A serve de exemplo e justificativo para o que B noticia. Porque A é uma manchete, está noticiando um fato. E B, você já tem uma manchete, mas ela é uma manchete que dá conta de uma ação que é feita para dar conta do problema gerado em A, né? Então A serve de exemplo e justifica para o que B noticia. Então, achei a prova, de um modo geral, bem feita. Algumas questões difíceis, teve pelo menos 3 questões aí que induziam ao erro com bastante facilidade. Eu consegui identificar aí 20 questões, né? Nós demos uma olhada em 20 questões. E é isso, pessoal. Até a próxima. E em breve eu vou fazer um vídeo sobre a prova do Enem, que também está chegando aí. Vamos dar uma olhada nas questões de ciências humanas. Um abraço e até a próxima.